Oi, gente, tudo bem com vocês? A Organização das Nações Unidas calcula que em 2050 a população mundial terá aumentado mais 2 bilhões e alimentar esse tanto de gente será um grande desafio para a agricultura. Com isso, as plantações terão que fornecer mais nutrientes e calorias para essa nova população. Para ajudar a satisfazer a demanda por culturas com maior rendimento e mais eficazes, os agricultores estão usando ninguém mais, ninguém menos que ela, a genética. Errados não estão, eu também faria a mesma coisa. E existe um estudo, por exemplo, que busca aumentar o teor de óleo no milho. E esse teor, felizmente, é herdado. Mas a herança é mais complexa do que as características que estudamos até aqui. Vocês já devem ter notado por aí que existe uma gama de fenótipos que às vezes até fica difícil a gente ali enquadrar, não é esse fenótipo, não é esse. E é isso que a gente vai estudar hoje, a herança quantitativa ou genética quantitativa. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. A análise genética de características complexas, como o teor de óleo no milho, é chamado de herança quantitativa ou genética quantitativa. Então vamos para os slides para a gente entender melhor como é que funciona. Bom, gente, quando a gente fala em herança quantitativa, genética quantitativa, essa palavrinha aí, quantitativa, já nos remete ao quê? A quantidade. É porque é exatamente isso. Vão ser vários genes atuando ali, mais os fatores ambientais para a determinação do fenótipo. Então, antes da gente entender de fato melhor o assunto, a gente tem que ter em mente a diferença entre os caracteres qualitativos e os caracteres quantitativos. Caracteres qualitativos são características que são controladas por um ou por poucos genes, que também são chamados de oligogenes. Então, são características, fenótipos, que a gente consegue distinguir um do outro, como a gente vai ver ali mais para frente. Já caracteres quantitativos são controlados por muitos genes. E é por isso que essa herança também é chamada de herança poligênica. Então, como exemplo de caracteres qualitativos, a gente tem o quê? Por exemplo, a cor da florzinha, ou é amarela ou é laranja. Não tem aí vários fenótipos intermediários que me deixam em dúvida para classificar as florzinhas. A mesma coisa lá das ervilhas de Mendel, ou eram amarelas ou eram verde. Já os caracteres quantitativos, a gente vai ter uma gama de fenótipos aí. As classes fenotípicas não são facilmente distinguíveis e a gente vai ter uma variação contínua desse fenótipo, como a gente pode ver aí representado pela cor da pele e pela altura das plantas. A gente não consegue, por exemplo, pegar as plantas e falar, não, vamos botar aqui nesse grupo todas que tem a mesma altura, nesse todas que tem, não. É bem difícil classificar, né? Eu não sei se alguém já tentou fazer isso, mas vocês podem imaginar com um grupo de pessoas, que acho que fica melhor. Nesse tipo de herança, a característica pode ser expressa em um grau menor ou maior, dependendo ali do número de alelos. E é isso que gera a diversidade de fenótipos que tem nesse tipo de herança. Então, qualitativos, lembra, se refere mais à qualidade. Então, ervilha é rugosa ou é lisa? Já quantitativa é mais em relação à quantidade. A mensuração de peso, de altura, de quilos, de medidas, como a gente vai ver na aula de hoje. Então, sempre que a gente representa aí os caracteres qualitativos, gera esse tipo de gráfico, que é chamada de variável discreta, onde os fenótipos a gente consegue ali, criar grupos facilmente distinguíveis. E vale lembrar que os caracteres qualitativos sofrem pouca influência do ambiente e são controlados ali por um ou por um grupo pequeno de genes. E por ser controlado ali por um ou por poucos genes, o efeito ali de um gene sobre o fenótipo vai ser muito grande. Diferente da quantitativa, que vai ter tantos genes ali que eles só vão estar adicionando na característica, como a gente vai ver. Então, os caracteres quantitativos nos geram aí essa espécie de gráfico, onde a gente vai ter dois extremos ali dos fenótipos e uma gama de fenótipos intermediários entre esses dois extremos. Isso ocorre por ser um tipo de herança poligênica, onde vários genes estão envolvidos e também esses genes são muito influenciados pelo meio. Esse tipo de distribuição fenotípica é chamada de contínua e ela forma aí essa curva normal como a gente está vendo.
E aqui, os genes não vai ter um efeito tão grande sobre o fenótipo, porque são vários genes ali atuando. Então, eles vão ter um efeito aditivo, como a gente vai ver. E lembrando, minha gente, que não importa se é qualitativo, se é quantitativo, a galera toda aí vai seguir as leis de Mendel, tá? Não importa se é um, se é outro. Mendel tá em tudo, minha gente. É simplesmente o cara. Então, lembra, não importa se a característica é qualitativa ou quantitativa, todas estão ali lindamente seguindo as leis de Mendel. Nenhuma é aquariana para estar quebrando essa lei, não. Mas vamos entender melhor o que é essa genética herança quantitativa. Ela estuda os caracteres quantitativos, como a gente já viu, e ela também é chamada de herança poligênica, porque tem vários genes ali atuando na determinação da característica. Esses genes vão ter efeitos aditivos, ou seja, cada gene ali vai somando para produzir um fenótipo final. E ela é muito influenciada pelo meio. O ambiente influencia muito, como a gente vai ver. E tem uma grande variedade de fenótipos, porque além de ter vários genes atuando, o meio, o ambiente está ali influenciando também. Então, esse tipo de herança vai exibir variações contínuas e são genéticas, mas o meio influencia bastante. E como exemplo, eu trouxe aqui uma vaquinha. Então, vamos dizer que tem várias vaquinhas lá. Uma produz 2,5 litros de leite, outra produz 10 litros de leite e outra produz 6 litros de leite. Isso tem relação com a genética? Tem. Tem relação com a genética, sim. Mas o ambiente também está influenciando bastante nessa produção de leite aí dessa vaquinha. O que é o ambiente, Thaís? A alimentação que estão dando ali para aquela vaquinha, o manejo que estão fazendo, se é um manejo correto ou se não é, e as instalações, além de várias outras coisas. Então, tudo isso vai influenciar se a vaquinha vai produzir uma grande quantidade de leite ou não. E aí, vocês lembram lá de algo que eu sempre gosto de dizer? O genótipo mais o meio, que no caso é o ambiente, é igual ao fenótipo. Ou seja, o fenótipo é resultado, sim, dos nossos genes, mas o ambiente influencia muito, principalmente se for uma característica quantitativa. Então, o genótipo vai ser o quê? Os genes lá da vaquinha, o meio, a alimentação, o manejo, as instalações, a sanidade. E o fenótipo, por exemplo, vai ser a produção de leite. Se ela vai produzir muito leite, se vai produzir pouco leite, se vai produzir moderadamente leite. Moderadamente leite. Se vai produzir leite de uma forma moderada. E lembre-se que só o genótipo vai ser herdado, tá? As condições que a vaquinha tá recebendo ali não passa para as outras vaquinhas, não, tá? Vai ser exclusiva dela. Ela só vai passar ali os seus genes. Então, só a parte da genética é herdável. O ambiente não é herdável. Ai, Thaís, mas esse negócio da vaquinha tá muito longe da minha realidade. Então, peraí que eu trouxe exemplos mais próximos. A cor da sua pele, a cor do seu olho é exemplo de herança quantitativa. A sua altura, a produção de frutos. Então, se uma árvore produz muito fruto, se produz pouco, se produz médio, isso é herança quantitativa. A produção de grãos também, eu poderia ficar aqui a noite todinha dando exemplo, mas acho que vocês já entenderam, né? Mas vamos entender melhor como é que ocorre aqui essa herança, trazendo a cor da pele em humanos, que é controlada por dois genes, o gene A e o gene B. O gene A tem como alelos o Azão e o Azinho, que vocês já conhecem bem, né? E o gene B tem como alelos o Bzão e o Bzinho. E aí, o que é que acontece? Aqui não tem negócio de dominante e recessivo, não, tá? Um mandando e outro, não tem nada disso, não. Apesar da gente representar pela letra maiúscula e pela letra minúscula. Então, aqui, os alelos maiúsculos, representados pelas letras maiúsculas, são alelos aditivos, que vão estar ali trabalhando na manifestação daquela característica, vão estar ali contribuindo. Já os alelos representados pela letra minúscula falam, ai, não tô muito afim de fazer nada hoje não, vou ficar aqui só enfeitando mesmo. Então lembra, é uma herança aditiva. Quanto mais alelos aí representados pela letra maiúscula tiver, maior vai ser a expressão daquele fenótipo. E quanto mais alelos representados pela letra minúscula, menor vai ser a expressão do fenótipo, como a gente vai ver. E aí, beleza, já sei, né, Thaís, que a gente tem aí 4 alelos que estão determinando essa característica. E aí, como que eu faço para descobrir o número de fenótipos expressos aí por esses alelos? Bom, o número de fenótipos sempre vai ser o número de alelos mais 1. Então, nós temos 4 alelos aqui para essa característica. Mais 1, nós vamos ter o quê? 5 possíveis tipos de fenótipos. E, gente, só para explicar para vocês que esse é um exemplo didático, tá? A gente sabe que existe uma variação aí de cor de pele. É só a gente olhar para um lado, olhar para o outro, que a gente vai ver que tem uma grande variação, tá? Mas esse é só um exemplo didático para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de herança. Além do que, a cor da pele, minha gente, vocês sabem, né? A gente sai no sol, já tá ali alterando o nosso fenótipo. Então, vamos considerar aqui que esse é um exemplo didático que a gente só tem 5 possíveis cores de pele. Botei o laser aqui para facilitar. Então, nós temos
o fenótipo 100%, ou seja, o fenótipo que vai ter todos os alelos aqui, ó, sendo formados por esses genes aditivos, todos com letra maiúscula, e o fenótipo 0%, que vai ter o quê? Todos os alelos aqui, ó, formados pelas letras minúsculas, que não vão estar adicionando, não vão estar querendo fazer nada, não. E aí a gente considera que esse 100% aqui vai formar a cor da pele preta e o 0% aqui vai formar a cor da pele branca. E que existe aqui, ó, uma variação entre esses dois extremos de cores de pele. Aí o que é que acontece? Para ser 100%, então, eu tenho que ter 4 genes aditivos ali, ó, participando da manifestação desse fenótipo. Para ser 75%, eu tenho que ter 3 genes aditivos, 50% 2 genes aditivos, 25% apenas um gene aditivo participando e 0% nenhum gene aditivo. Bom, então quais são os possíveis genótipos? Para ser aqui esse 100%, eu tenho que ter 4 genes aditivos participando. Então, o único genótipo possível é o Azão, Bzão. Todos os genes são aditivos, todos os genes são aditivos, então todos os genes estão contribuindo ali para a melanina, colocando ali a cor da pele e aí formando a cor da pele preta, que é representada aqui pelo 100%, tá? Já aqui nesse 75%, eu só posso ter 3 genes aditivos. Então, os possíveis genótipos são Azinho, Bzão, ou Azão, Bzinho. Então, como a gente pode ver, não importa aqui se é o Azão ou o Bzão que está aparecendo, não. Porque eles vão estar fazendo a mesma função. Sendo no gene A ou sendo no gene B, só vão estar ali adicionando melanina. Então, esses são os 2 possíveis genótipos aqui, ó, para a cor de 75%. Já 50%, a gente só pode ter 2 aditivos participando. Então, os possíveis genótipos são Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Todos eles vão codificar para 50%. E 25% aqui só pode ter um aditivo. Então, pode ser Azinho, Bzinho ou Azinho, Bzão. E para finalizar, então, 0% não pode ter nenhum aditivo ali adicionando. Então, o único possível genótipo é o Azinho, Bzinho. Então, esses daqui ficam sendo os possíveis genótipos para esses possíveis fenótipos. E aí, minha gente, eu vou ensinar um jeito aqui de vocês resolver as questões pelo triângulo de Pascal. Geralmente, as questões nos pedem cruzamento aqui entre os heterozigotos, que vão ser aqui essas pessoas representadas pelo 50%. E aí vocês podem fazer lá por esse quadro de Pinet, que eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima, que eu ensinei a resolver. Mas talvez na hora da prova vocês não tenham muito tempo, vocês prefiram um jeito mais prático de fazer. Então eu vou ensinar a resolver pelo triângulo de Pascal. Então, só olhando aqui rapidamente esse quadro de Pinet, a gente tinha que uma pessoa ia ser aqui 100%, 1, 2, 3, 4 pessoas 75%, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas 50%, 1, 2, 3, 4 pessoas 25% e apenas uma pessoa aqui, ó, com esse fenótipo de 0%, tá? Mas agora vamos ver como é que a gente faz isso daí, ó, pelo triângulo. Como é que a gente faz esse triângulo? A gente sempre começa com o número 1 e sempre embaixo do número 1 a gente bota o número 1. E aí o número do lado vai ser o número de cima mais o que tá do lado. Então, 1 mais 0 vai ser igual a 1. Mas pera aí que tá parecendo complicado, mas vocês vão entender. Então, aqui embaixo a gente repete o número 1 de novo. 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. E vai fazendo assim sucessivamente. Então, vamos lá. Repete o número 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. E assim, ó, a gente vai fazendo triângulo. Vamos lá de novo. Repete o número 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. E a gente vai fazendo um triângulo assim. Vocês podem dar um print aí se vocês quiserem fazer em casa. Tenho medo desses prints que vocês tiram. Eu sair falando assim. Não era nem pra eu estar fazendo essas caras, mas enfim. Essa primeira linha aqui do triângulo de Pascal representa o número 0. Então, é como se tivessem 0 alelos interagindo aqui. Então, essa linha não interessa pra gente. Então, conforme a gente vai descendo, ó, vai vindo o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 1 é como se só tivesse um alelo interagindo. E a gente sabe que isso não é possível porque a gente recebe um do pai e recebe um da mãe. Então, o mínimo são 2. Essa segunda linha aqui seriam o quê? 2 alelos interagindo, mas a gente sabe que no nosso caso são 4, então passa. Essa terceira linha aqui, que é 3, é ímpar, não pode ser ímpar, porque lembra, a gente recebe um do pai ou um da mãe. Então, sempre vai ser 2, 4, 6, 8, 10, aí é pra quem acha que eu não sei matemática. Então, a gente sabe que para a cor da pele, a gente tem o quê?
4 alelos interagindo. Então, nosso foco aqui vai ser essa linha 4. E aí, observem. Essa linha 4 corresponde a esses fenótipos aqui do lado. Então, a gente vai ter uma pessoa 100%, 4 pessoas 75%, 6 pessoas 50%, 4 pessoas 25% e uma pessoa 0%. A mesma coisa do quadro de Pinet, só que bem mais simples, né? Então, esses números aqui, minha gente, sempre vão representar essa escala aqui de fenótipo nessa ordem que tá aqui. Então, fica super fácil. Então, se tivesse aqui mais um alelo C interagindo, a gente viu o quê? Para a linha 6, e o resultado ia ser 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Aí vocês devem falar, ai, Thais, mas aqui apareceu mais fenótipo. Mas lembra, o número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Por isso que essa linha aqui, ó, vai crescendo. Mas, para finalizar essa aula, eu trouxe aqui uma questão para ver se vocês aprenderam mesmo o assunto. Mas a gente vai resolver juntos, que eu sou gente boa. Então, tira um print aí e tenta resolver sozinho. Vamos lá. Em certa variedade de plantas, a altura mínima das flores é de 20 centímetros a partir do solo e a altura máxima é de 32 centímetros. Sabendo que se trata de um caso de herança quantitativa e que cada alelo efetivo contribui com 2 centímetros, pode-se... Eita, o que é que está escrito ali? Pode-se afirmar corretamente que uma planta cuja altura de suas flores seja 28 centímetros pode apresentar o genótipo. Então, aqui a gente tem as alternativas, ó. E só pelas alternativas a gente já sabe que tem o quê? 6 alelos interagindo, né? Então, como é que a gente resolve essa questão? Eu sempre gosto de criar uma linha do tempo, que não é bem uma linha do tempo, é só uma linha. Onde eu boto aqui o mínimo possível, ou seja, o indivíduo que não vai ter nenhum alelo aditivo, e aqui o máximo possível, o indivíduo que tem todos os alelos aditivos. Então, o mínimo são 20 centímetros e o máximo são 32 centímetros. E aí, olhando aqui, ó, a gente sabe que tem o quê? 6 alelos envolvidos. Então, jogando lá na nossa formulazinha, eu sei que o número de fenótipos vai ser o número de alelos, que são 6 aqui, como a gente pode contar, mais 1. Então, o número de fenótipos possíveis para esse caso vão ser de 7 fenótipos. Então, aqui, ó, nesse meio eu tenho que ter 5, né? Mais os extremos, que vai dar 7. Então, eu já boto aqui, ó, os 5 tracinhos, que no total, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 possíveis fenótipos. E aí a questão nos traz que cada alelo efetivo contribui com 2 centímetros. Então, quando a gente vai jogar, ó, os números aqui, os únicos números possíveis, né, para ir crescendo de 2 em 2, são esses. Então, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Mas a questão quer saber o possível genótipo aqui, ó, da planta que tem a altura de 28 centímetros. Aí, como é que a gente faz? Lembra que eu falei para vocês que esse indivíduo aqui não vai ter nenhum alelo adicionando nada, então não vai ter nenhuma letra maiúscula. Já aqui, ó, a gente vai ter todos os alelos aditivos presentes. E aí, lembra, um alelo aditivo está adicionando ali 2 centímetros. Então, se a gente voltar aqui nesse 30, eu estou perdendo 2 centímetros. Então, eu estou perdendo um alelo aditivo. Se a gente voltar mais um pouquinho aqui no 28, eu estou perdendo 4 centímetros. Então, eu estou perdendo 2 alelos aditivos. Então, para ser 28 centímetros, a planta tem que ter apenas 4 alelos aditivos, né? Já que eu perdi 2 aqui do total, e 2 não aditivos. Então, se vocês olharem aqui a questão, ó, a gente vai ter 5 aditivos aqui, não pode ser. Aqui a gente tem 3 aditivos, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3 novamente, e aqui a letra E de escola, a gente vai ter o quê? 4 alelos aditivos e 2 não aditivos atuando. Então, a resposta da nossa questão só pode ser o quê? A letra E. Então, esse foi o vídeo, minha gente. Eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Então, esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Ficou com alguma dúvida, quer contribuir com alguma coisa, quer me dar algum biscoito? Comenta aqui embaixo que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! E esse teor, felizmente, é herdado pela genética. Isso é herdado pela genética, né? A gente vai ter o quê? 5 alelos. E é por isso que é chamado de efeito... A galera toda aí vai seguir. Caracteres. As classes fenotípicas não são facilmente... Deu na hora aí da ativa. Tom. Quem é Tom? Quem é Tom? Outra produz... Tenho dificuldade de falar aí. O GNA vai ter como os alelos
O GNA tem como os alelos. Tem como os alelos. GNA tem como alelos. Como? Adicionando naquela característica. Azinho, azinho. Bezão, bezinho. Esse quadro de Punnett. Pinetas. São representados pela letra. Gente, eu não vou conseguir falar isso não. Eita, eu não vou sair dessa parte hoje não. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? Não lembro não.